Nihon ni tsuitara, dekiru dake hayaku shiyakushou de gaikokujin tourokusho o shinsei shite kudasai. Ao chegar no Japão, solicite o registro de estrangeiro na prefeitura o mais rápido possível. Começamos aqui com Nihon ni tsuitara, significa ao chegar no Japão. Nós temos a palavra Nihon, que significa Japão, e esse tsuitara é o verbo tsuku, que significa chegar. E ele está na estrutura tara, ou forma tara, que tem o significado de uma suposição ou de uma condição, ok? Ou seja, ao chegar no Japão, chegando no Japão, né, uma suposição, uma condição, atendendo a essa condição, acontece alguma outra coisa, que é a recomendação que ele deu depois aqui, ok? Para você passar para essa forma, você primeiro tem que passar o verbo para a forma conclusiva, também conhecido como forma ta. Então, tsuku, tsuita, né? Todo verbo terminado em ku, você troca por i e coloca o ta. Se eu falar só dessa forma, o significado seria tipo chegou ou cheguei, né? A ação foi concluída, ela é usada para o passado. Mas não é isso que a gente está falando. Você passa para essa forma, porque aí depois você adiciona um ra no final. E aí fica na estrutura tará, ou na forma tará. E daí essa ideia de ao chegar, ok? Nihon ni tsuitara, ao chegar no Japão. Dekiru dake, que é o que nós temos depois aqui, né? Dekiru dake. Significa, a gente pode traduzir como na medida do possível. Analisando a fundo, né? Temos aqui dekiru, que é aquele verbo que significa conseguir, poder, ser possível, né? Exemplo, Nihongo ga dekiru. A gente usa isso no sentido de eu sei japonês, mas esse eu sei é no sentido de é possível língua japonesa, né? Se fosse uma tradução mais literal possível, né? E a gente usa isso aqui no sentido de eu sei, mas o significado desse verbo é ser capaz de, né? Poder, conseguir. É usado para, você pode usar para instrumentos musicais, para uma língua, ou qualquer outra habilidade, ou até mesmo algo que você tem condições ou permissão de fazer. E depois temos a palavra dake, que significa apenas, né? Por exemplo, quando eu falo hitotsu dake, eu estou falando apenas uma unidade de alguma coisa, ok? Ou então, uma outra expressão que usa isso, kore dake, apenas isto, né? Kore significa isto, kore dake, apenas isto, e assim por diante. Então, dekiru dake, apenas o que é possível, apenas sendo possível, na medida do possível, né? Dekiru dake hayaku, aí temos aqui hayaku, que significa cedo, logo, rápido, tá? Daqui que vem a ideia de o mais rápido possível. Então, dekiru dake, na medida do possível, hayaku, rápido, né? Logo, tão logo na medida do possível. Aí logo depois temos a palavra shiyakusho, que significa prefeitura, ok? E aí vem a partícula de. A partícula de indica o meio pelo qual a ação acontece. Ela pode indicar o local onde a ação como um todo está sendo realizada ou uma ferramenta que é utilizada para realizar a ação, né? O meio pelo qual. Então, isso vai acontecer na prefeitura. Aí temos aqui uma palavra que parece grande, mas é possível a gente fragmentar ela. Gaikokujin Torokusho. Isso significa registro de estrangeiro, né? Vamos analisar ela. Gaikokujin Torokusho. Registro de estrangeiro. Na verdade, isso aqui pode ser plenamente decomposto, né? Gaikokujin é uma palavra bem básica que significa uma pessoa estrangeira, né? Pode até decompor mais ainda. Gaikoku significa o exterior, né? Exterior com X aqui. O exterior, tipo fora do seu país, né? Então, gaikokujin é uma pessoa de fora do país. Toroku significa registro, cadastro, né? Inclusive, em sites da internet que precisa você fazer um cadastro, vai ter lá um botãozinho, Toroku, você fazer o cadastro. Qualquer tipo de cadastro vai ser essa palavra. E no final, esse kanji, né, de sho, deixa eu copiar ele aqui que fica mais fácil. Ele tem o significado de documento, ok? Então, ó, Gaikokujin Torokusho é o documento de registro de estrangeiro, beleza?
Então, não existe uma palavra desse tamanho aqui, né? Na verdade, ele é formado por palavras menores, assim como em português, né? A expressão é registro de estrangeiro. Registro é uma palavra, estrangeiro é outra palavra, e essas palavras formam o nome daquele documento. Em japonês, a mesma coisa, né? Se você conhecer essas palavras básicas, por exemplo, gaikokujin é uma palavra bem básica. Toroku é uma palavra bem básica. Mesmo que você não saiba esse último aqui, quando você está se deparando com isso, já é meio caminho andado se você conhecer o básico. E essa palavra está seguida da partícula o, que indica o objeto, né? Porque depois nós temos um verbo aqui. Shinsei shite kudasai, né? Vamos começar com esse shinsei shite, que significa você solicitar alguma coisa. Normalmente é solicitar um documento, fazer alguma solicitação em um órgão, né? O verbo é shinsei suru, ok? Solicitar. Ele está na forma T, porque aqui ele está na estrutura te kudasai de pedido, né? Nessa estrutura você tem que passar o verbo para a forma T. Então, shinsei suru, shinsei shite, e coloca o kudasai, que dá a ideia de solicite, por favor, né? Você está pedindo para a pessoa fazer alguma coisa. Como isso aqui é uma instrução que está sendo dada, está sendo pedido para a pessoa fazer essa solicitação do registro de estrangeiro, né? Esse kudasai, ele faz parte dessa estrutura. Ele é muito comum ele aparecer assim em hiragana, mas existe ele em kanji também, que é assim que pode aparecer em alguns lugares. As duas formas estão corretas, vai ser mais comum você encontrar assim em hiragana, apesar de nesta frase ele estar em kanji, ok? Então, fazendo uma análise geral da frase, ó, solicite, por favor, shinsei shite kudasai. Quem solicita, solicita alguma coisa, tá apontado com a partícula o. O que ele vai solicitar? Registro de estrangeiro. Gaikokujin torokusho. Partícula D, o meio pelo qual? Shiyakusho, na prefeitura. Então, na prefeitura, solicite o registro de estrangeiro. Aí aqui, essa expressão é só para deixar a frase mais rica e mais detalhada, né? Dekiru dake hayaku. Na medida do possível, rápido, logo, mais rápido possível. Tudo isso, Nihon ni tsuitara, ao chegar no Japão, né? Essa primeira parte aqui é uma condição geral para que a segunda aconteça. Só deixar um parênteses, né? Esse Gaikokujin Torokusho, se não me engano, ele não existe mais, né? Você não precisa mais ir na prefeitura fazer. As pessoas que estão chegando no Japão para imigrar, hoje elas fazem um procedimento no próprio aeroporto, ao invés de ter que ir na prefeitura fazer esse documento. Mas isso é só detalhe, o que importa aqui é o japonês que está sendo ensinado aqui na frase. Então, bons estudos para você, a gente se vê na próxima aula.